Deus. Podem tomar os seus assentos, em nome do Senhor Jesus. Eu tô tremendo, mas eu não sei se é de unção, se é de nervoso. Mas a gente vem de uma sequência de mensagens sobre o Setembro Amarelo. E eu sei que chega uma hora que fica um pouco maçante, mas é um assunto que a gente precisa tratar. E é rico todo o conhecimento da palavra que nós temos recebendo nesse mês, porque em muitos outros lugares, em muitas igrejas, não se falam sobre Setembro Amarelo, porque o suicídio ainda é um tabu. A campanha contra o suicídio, ela precisa acontecer, seja nas escolas, seja nas ruas, seja dentro da igreja. E viemos de uma sequência de mensagens falando sobre a igreja como um lugar de acolhimento. E hoje eu quero olhar com um olhar diferente. A igreja curada por Cristo. Eu fiz uma pesquisa rápida para trazer alguns dados, né, não ficar somente nas minhas palavras. Mas dentro das taxas de suicídio, tem alguns transtornos mentais que estão mais ligados ao suicídio. E dentre eles, os mais ligados é a depressão, a ansiedade e o transtorno bipolar. E entre esses transtornos existem muitos sentimentos. E os sentimentos, né, mais evidentes é a desesperança, a tristeza profunda e persistente, vazio, sensação de inutilidade, medo, preocupação exagerada, irritabilidade, sensação de sufocamento. Quantos sentimentos ruins! A gente vem de uma série de mensagens entendendo que a igreja ela precisa ser um lugar onde as pessoas vêm para se curar. Mas antes da gente curar alguém, a gente precisa de uma base sólida de pessoas curadas dentro da igreja. E existem sim pessoas que estão com esses sentimentos e estão dentro da igreja. Porque ao contrário do que muitos falam, e se você em nome do Senhor Jesus é alguém que fala isso, né, hoje é o momento para você repensar nos seus conceitos. Mas as pessoas dizem muito ainda que depressão e ansiedade é falta de Deus. Mas isso é falta de informação. Porque existem pessoas dentro da igreja que pensam que é o fim, que não tem mais saída, que não tem mais solução. E o que elas querem, às vezes, é só acabar com uma dor. A gente não fala sobre isso porque ainda existe aquele impasse de suicídio, a pessoa vai para o inferno ou não vai. Mas a questão não é sobre suicídio em si, mas a questão da saúde mental. Nós precisamos tratar dessa série de sentimentos que vêm antes do suicídio. O suicídio não é uma decisão que acontece do dia para a noite. Ela vem acarretada com uma série de sentimentos, que foram os que eu falei para vocês. Depressão, ansiedade, desesperança, tristeza profunda. E nós precisamos disso, precisamos falar, precisamos dizer, precisamos acolher, mas também precisamos ser curados pelo Senhor. E o tema da nossa mensagem de hoje é do sofrimento à cura, os caminhos de restauração em Cristo. A medicina ela tem poder sim. A psicologia ela é importante e fundamental. Mas o Senhor Jesus ele tem uma cura que ninguém mais tem. E nós cremos de muitas formas que o Senhor Jesus cura, mas não cremos que o Senhor Jesus cura as doenças da alma. E nós falhamos muito nisso quanto cristãos. Para ilustrar o caminho de restauração em Cristo, a gente vai ler sobre uma mulher que passou por muitos anos e longos anos de sofrimento. Na palavra se relata o seu sofrimento físico, mas eu creio que ela teve muito sofrimento da mente, dos seus sentimentos também. Lá em Marcos 5:25, quem puder abrir comigo, vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. E é algo que as pessoas já conhecem e ouso dizer que é comum, mas a gente vai falar sobre o processo de cura. Porque a cura,
ela é um caminho a ser percorrido. Quando você se posiciona para receber cura, você não vai ser curado do dia para a noite. Uma série de coisas irão acontecer. Então, vamos fazer a leitura da palavra. Se puder voltar no 24, por favor. Na parte B. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, apertando-o de todos os lados. Ali estava certa mulher, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, e gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no seu corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo a multidão, o aperta, e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Dentro do contexto social da época, como muitos sabem, aquela mulher era excluída da sociedade. Mas uma parte que poucos dizem é que, pelos cristãos da época, eles acreditavam que ela estava sendo castigada por Deus. Então, ela, além de carregar todo o peso de ser excluída da sociedade, de não poder estar em interações sociais, ela carregava o peso de estar sendo castigada por Deus, porque era o que as pessoas acreditavam. E aquela mulher, ela não só aceitou a sua condição, porque dentro de tudo que ela passava, aquilo que ela carregava, eu creio, imagino eu na minha mente, que ela, sim, ela enfrentou sentimentos como desesperança, como medo, como tristeza profunda, como ansiedade. Porque o físico abala o emocional, nós sabemos disso. E ela não só aceitou, ela poderia muito bem ter falado: ok, Deus, já que eu estou sendo castigada, tudo bem, é isso que eu tenho para o resto da minha vida. Nasci dessa forma, vou morrer assim. E é assim. Ela poderia só ter aceitado e está tudo certo. Vou carregar esse sofrimento, essa dor comigo. Eu estou condenada à morte. Mas ela não aceitou. E ela escolheu lutar. Porque lutar também é uma escolha. Ela poderia ter sentado, mas ela teve atitude. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que, mesmo não conhecendo nada sobre aquela mulher, nós conhecíamos a história dela. E provavelmente as pessoas da época conheciam a história dela. Não sabiam o seu nome, não sabiam quantos anos ela tinha, nem de onde ela veio, mas sabiam o sofrimento que ela carregava. E muitas das vezes nós nos colocamos nessa posição. A gente sabe, conhece o nosso sofrimento, conhece a nossa dor. A dor está ali. Está doendo, eu sei que está doendo. Às vezes até as pessoas de fora estão vendo que está doendo. Mas a gente só aceita. Porque é difícil lidar com a dor. A gente só aceita e deixa aquela dor ignorada. Deixa ela aí, está tudo bem. E a gente passa a sobreviver à dor e conviver com ela diariamente. E silenciosamente, essa dor ela começa a nos matar. E isso traz para a gente muitos sentimentos. Sentimento de tristeza, desânimo e desesperança. Que, para mim, o pior dos sentimentos é a desesperança. É a falta da expectativa que algum dia as coisas irão melhorar.
isso nos aprisiona, mata a nossa capacidade de ter compaixão pelo outro. Isso mata os nossos ministérios, mata a nossa vontade de estar diante da presença de Deus. Isso mata a nossa capacidade de lidar com os nossos sentimentos. Porque tá doendo, tudo bem, vamos, vida que segue, eu consigo. Só que o fato de a gente silenciar a nossa dor, na maioria das vezes, se dá por 2 fatores. O primeiro é o medo de lidar com a dor, porque é difícil, é um processo, eu já falei sobre isso. E o outro é o orgulho, é o não querer demonstrar fraqueza. A gente sofre calado, sofre sozinho, por simplesmente querer mostrar para todo mundo que a gente consegue sozinho. Mas Jesus esteve caminhando com 12 discípulos, Jesus chorou. Davi, que era um cara sensacional diante da presença de Deus, esteve com a sua alma em lamentação. Paulo sentiu dores e ele não desistiu. Mas eles precisaram demonstrar esses sentimentos, reconhecer que esses sentimentos existem. E não querer demonstrar para as pessoas, eu sou forte, eu consigo. Muitas das vezes, quando a gente assume a nossa dor, as pessoas olham para a gente e perguntam, tá bom, e cadê o seu Deus? Você não é cristão? Você não se diz da igreja? Por que está doendo? Onde que está o seu Deus? A resposta para isso é simples. Porque quando eu estou fraco, é que eu sou forte e o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, eu estou fraco, mas é o Senhor que tem me fortalecido. Está doendo, mas é o Senhor que tem suprido a minha dor. Não é só porque eu sou cristão que eu sou isento da dor. Então, o primeiro passo para a gente caminhar até a nossa cura em Cristo, a restauração da nossa vida, é assumir o nosso sofrimento. E para isso nós precisamos de coragem. Foi o Senhor que falou, seja forte e corajoso, pois eu, seu Deus, estarei contigo. Não tenha medo de mostrar as suas feridas, de assumir, está doendo, eu estou fraco, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Isso nos leva ao próximo ponto, que é o versículo 26. Que diz assim, ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Depois que a gente reconhece que a gente tem uma dor, um sofrimento, a gente precisa buscar por ajuda, porque a gente já entendeu que sozinho nada somos. Só que muitas das vezes a gente gasta tempo, energia, dinheiro em ajudas nos lugares que não são capazes de nos ajudar. E esses são os passos que começam a nos afastar do Senhor. Eu tenho um sofrimento que eu só quero acabar com ele, custe o que custar. A palavra diz que ela gastou tudo o que ela tinha. Se você for estudar a medicina da época, era uma medicina escassa. Não se tinha conhecimento, não se tinha um estudo. E era tudo muito caro. E envolvia muito misticismo, envolvia muitos rituais. Então, imaginem todo tipo de cura que aquela mulher buscou. E tudo em vão, porque nada era capaz de curar ela. E, às vezes, a gente se encontra nessa situação, onde você vai pulando de galho em galho, procurando por uma cura em lugares que não é capaz de te curar. A gente gasta de tudo, até as nossas forças que já não tem mais, se esgotam de procurar preencher esse vazio. A busca pela cura, ela sempre vai vir acompanhada de um vazio. Você quer a todo custo, nem que seja só acabar com a dor no momento. Mas eu preciso de dar um jeito nisso. Eu preciso me curar. E aí, você já virou uma pessoa desesperada? Se você não é essa pessoa, você conhece alguém que é assim. Aí vem o irmãozinho que vai falar, compra a pedra que Jesus pisou lá em Jerusalém, que você vai estar isento da sua dor. Aí vai lá e compra. Ah, porque o culto de cura e libertação de não sei quem lá vai te curar. Aí vai lá no culto de cura e libertação. Aí faz promessa, porque eu vou atravessar a passarela da Aparecida de joelho. Aí lá nos coleguinhas do Batuque, eu vou também, porque lá eles vão conseguir tirar a minha dor. E a gente vai caminhando, né?
em lugares vazios para tentar preencher esse vazio, para tentar encontrar esperança em algo que não é capaz de nos trazer esperança. E acreditem se quiser, existem pessoas dentro da igreja que estão dessa forma. Existem pessoas dentro da igreja que estão enfraquecidas porque não conseguem mais achar uma solução para a dor que elas estão sentindo. O sofrimento, ele é real. As pessoas sofrem, sim. E nós precisamos mudar o nosso olhar de falar, nossa, porque às vezes a gente é a própria pessoa que aponta e fala, ué, mas você não tem Deus? Você não está na igreja há, sei lá, 50 anos? Por que você não melhorou ainda? Qual é a condição? A gente tem que aprender a abraçar a dor do outro, porque enquanto está doendo no outro, um dia vai ser eu. Um dia vai doer em mim. E será que o outro vai me abraçar ou ele vai me julgar da mesma forma como eu fiz com ele? Então, a gente precisa entender que dentro da palavra também tiveram pessoas que sofreram. E por que nós hoje queremos ser os alecrim dourados do Senhor que não sofrem e não sentem dor? Nós sentimos sim. Nós precisamos de uma solução para o nosso vazio, sim. E existe uma coisa que faz pum na minha cabeça. É comprovado cientificamente que existe um vazio dentro do ser humano. E esse vazio tem exatamente o tamanho de Deus. Só que muitas das vezes a gente afasta de nos preencher do Senhor. Porque a igreja as pessoas da igreja elas não estão me acolhendo. Mas os irmãos do Batuque me acolheram. Ah, mas lá naquela igreja lá que ensina a palavra mesmo, ninguém se importou com a minha dor. Mas lá onde tem profetada, eles me acolheram, então eu vou lá. A gente se afasta do Senhor por poucas coisas, e muitas das vezes a própria igreja afasta o Senhor, as pessoas do Senhor, porque nós não somos capazes de entender a dor do outro. E muitas das vezes a falta de capacidade de acolher alguém diz mais sobre nós do que sobre o outro. Porque algo está doendo em você e você não tem capacidade de admitir que está doendo. Então eu vou julgar que é mais fácil do que eu correr atrás da minha cura, da minha restauração. Então, a gente precisa ter a maturidade de entender que a nossa dor ela é real. E ter a coragem dessa mulher. Infelizmente, ela gastou muitos anos da vida dela buscando por uma cura que não ia curá-la. Ela gastou tempo, ela gastou recurso. E quantas vezes nós nos encontramos nesse cenário? Talvez hoje você não está nessa situação, mas já pode ter passado. Ou vai enfrentar, ou conhece alguém que está enfrentando. Talvez hoje você está dentro da igreja, mas com o sentimento de, meu Deus, não dá mais, eu não quero mais, não dá, esses ministérios, essa galera chata, eu estou indo porque eu tenho que ir, eu tenho que cumprir escala, mas o que é que está doendo? Da onde está vindo essa dor? O Espírito Santo é o teu consolador, é o teu ajudador, e ele tem capacidade de trazer ao seu entendimento aonde é a raiz do problema. Dobra o seu joelho e pergunta, Senhor, tem alguma coisa errada? O que está doendo? O que não está no lugar e eu não estou entendendo? O que eu preciso? Qual é a solução, Senhor? E eu tenho certeza que o Senhor irá responder. Que o Senhor, Ele não quer uma vida de dor e sofrimento para nós. O Senhor quer uma vida de restauração, uma vida de cura. E através da nossa cura, isso irá alcançar outras pessoas. As pessoas olharão para nós e falarão, olha, o brilho do Espírito brilhou novamente. As pessoas olharão para nós, aquelas que estão passando pelo mesmo processo, vai falar, eu quero brilhar como ela brilhou. E é o brilho do Espírito e não um brilho em vão. E apesar de ter gasto muito tempo, 12 anos, atrás de coisas que eram incapazes, acho que nessa altura do campeonato, aquela mulher já estava mais desesperançosa ainda, com o sentimento de não vai ter como, de fato, esse é o meu fim, eu não tenho mais o que fazer. Só que nos versículos 27 e 28 vai falar que
Ela ouviu falar de um Jesus que curava, que fazia milagres. Vamos fazer a leitura 27 e 28. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Ela só ouviu falar de Jesus. E eu, passeando pelas escrituras, eu consigo imaginar aquela mulher passando no meio da multidão, que era um lugar que ela nem podia estar, e com aquele sentimento: meu Deus, essa é a minha última esperança, será que vai dar certo, será que não vai? E ao mesmo tempo que talvez ela estava com o coração muito quebrantado, ela estava com muito medo, tipo, e se não der certo? Mas ela confiou, ela teve fé. Porque não era só mais uma das soluções que ela já tinha tentado. Era Jesus, aquele que já tinha passado por muitos lugares e feito milagres e feito maravilhas. Era Jesus, aquele que já tinha feito a multiplicação, aquele que já tinha feito o seu nome, já tinha sido declarado. E ela já tinha ouvido falar daquele nome. E ela só confiou e foi. E o cenário mudou. Os olhos daquela mulher passaram a brilhar novamente, com uma pontinha de esperança, talvez. E, às vezes, é isso que a gente precisa. Depois de ter gasto todos os nossos recursos, talvez um pouco tarde demais, mas nós precisamos brilhar os nossos olhos para Jesus novamente. Precisamos olhar para Jesus como nunca olhamos antes, e entender que Jesus é a única solução. Se eu já busquei em muitos lugares e em muitas coisas e a dor não foi sanada, eu preciso de Jesus. E antes de buscar em muitos lugares, em muitas coisas, busque em Jesus. Porque se tiver uma terceira solução, Ele vai te revelar. Mas se a cura estiver nele, você não vai precisar desperdiçar o seu tempo. O Senhor, Ele tem a cura, a restauração da sua história. Aquela dor que está doendo, ela não precisa doer mais, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Nós temos o Senhor perto. Nós temos o Senhor acessível. Talvez não tão acessível quanto aquela mulher que teve a experiência de tocar o manto de Jesus. Às vezes a gente queria poder apalpar o Senhor, porque as soluções palpáveis, elas trazem mais satisfação. Mas quando você entra no seu quarto, você reconhece as suas feridas e mostra para o Senhor: ó, é aqui que está sangrando, Deus. Ele vai te curar. E é ali no seu quarto que você vai conseguir tocar as vestes do Senhor. E é ali que vai sair poder do Senhor, e isso vai restaurar a sua vida. Nós não estamos isentos da dor, e não vai acontecer esse processo somente uma vez. Muitas serão as aflições, mas tem de bom ânimo. É no Senhor que nós venceremos as dores deste mundo. As dores da alma, aquela que você fala: não dá mais, eu não consigo, não tem mais saída, eu vou carregar ao resto da minha vida isso comigo. Aquela ansiedade, aquele aperto no peito, tem solução quando seus olhos se voltarão para o Senhor. Olhe para a cruz de Cristo. O Senhor sofreu no seu lugar para que hoje nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Não é o sofrimento que o Senhor quer para nós. Nós vivemos hoje no meio de uma sociedade doente. As pessoas estão doentes, isso nos contamina. Nós somos bombardeados por informações durante o dia inteiro. E isso acarreta ansiedade nas pessoas de uma forma descontrolada. A dor de um luto, a dor de uma perda, a dor de perder um emprego. Às vezes nós não conseguimos lidar com as coisas rotineiras do nosso dia a dia, porque nós estamos sofrendo e não somos capazes de reconhecer isso. Mas nós precisamos ver que está doendo. Não ignora a sua dor, não ignora aquilo que você está passando, porque o Senhor, Ele está pronto para te curar. A palavra diz que
Jesus sentiu que dele saiu o poder. Imagina que maravilhoso, no meio daquela multidão e muitas pessoas empurrando o Senhor. Mas ele sabia que aquela mulher tinha sido curada. Apesar de ter muitas pessoas hoje buscando o Senhor Jesus e pedindo muitas coisas, às vezes a gente olha para a nossa situação e fala assim, Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Não, tem muita gente pedindo a mesma coisa que eu e não vai rolar. Mas o Senhor, Ele quer te curar e Ele sabe o momento exato de te curar. E isso é maravilhoso, porque as pessoas lá fora estão procurando soluções vazias para preencher um vazio. Um vazio da depressão, o vazio da ansiedade. E aí a única solução que elas encontram é o fim da sua vida. E é muito triste a gente pensar que alguém chega ao ponto de querer desistir. Mas é real. E nós carregamos a cura em nós todos os dias. O Espírito habita em nós. Nós precisamos ser curados para curar outras pessoas. E nós estamos mais perto da cura do que aqueles que estão lá fora. Então nós precisamos parar de fugir, parar de tentar dar conta de tudo sozinho. O Senhor já nos falou quantas vezes nós não somos capazes sozinhos, precisamos dEle. Então, apresente a sua dor, não tenha medo. Nossa, porque as pessoas vão dizer que eu sou fraco. Não, você não é fraco, você é ser humano. A dor é humana, mas o Senhor tem a cura que você precisa. E no versículo 34 diz, então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. A sua fé salvou você. A cura, ela é uma decisão. Nem sempre o processo vai ser o mesmo. Eu vou admitir a minha dor, depois eu vou procurar ajuda e aí eu vou chegar até Jesus. Às vezes é diferente. Eu chego até Jesus, o Senhor me envia alguém que vai me ajudar e aí eu encontro o problema da minha dor. Mas a cura, acompanhada da decisão, ela precisa de fé. Fé que o Senhor vai curar. Fé que o Senhor tem poder sim sobre a minha enfermidade da alma. O Senhor tem poder sim, porque nós hoje, aconteceu uma coisa comigo que eu falei, eu sou muito incrédula. Uma pessoa chegou para mim, falou assim, olha, estava com um problema na mão, olha, eu fui curada. Eu fui curada no culto. E aí eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus, será que ela foi curada mesmo? Esse negócio vai voltar, Senhor. E aí, naquele exato momento, eu falei, Deus, como eu sou incrédula, nós precisamos crer mais no Senhor, porque Ele cura sim. Está escrito, o Senhor fez, por que nós duvidamos? Nós declaramos com os nossos lábios que Jesus tem poder para curar, para salvar. Nós dizemos às pessoas que Ele é poderoso para dar visão ao cego, para curar o paralítico. Mas quando é a doença da alma, nós não cremos. A gente olha para as pessoas que estão sofrendo e fala, coitado, não tem mais o que fazer mesmo. Nossa, porque tadinho. Às vezes a gente faz a pessoa ficar mais doente, porque a gente fica lá adulando, ai, coitadinho, tadinho dele. Não. Uma vez, no começo do meu relacionamento com o Igor, a gente passou por uns problemas. E o Igor olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, você precisa de ajuda. Vai conversar com alguém, vai falar, põe para fora o que você está sentindo. Procura os pastores, as Márcia, o Tom, procura a Fernanda, procura qualquer pessoa. Mas você precisa de ajuda. E às vezes a gente precisa ser essa pessoa que vai olhar para aquele que está sofrendo, e ao invés de ficar adulando, ai, coitadinho, está doendo, deixa eu dar um beijinho. Não, você precisa de ajuda. Vamos lá, vou te ajudar a encontrar um psicólogo, vamos lá, vou te levar nos meus pastores para conversar. Vamos lá, que lá na minha igreja a gente faz a oração, o pastor vai orar por você. Vamos lá, vem cá, vamos estudar a palavra junto, porque você vai ver que o Senhor Jesus cura. A gente fica muito limitado em julgar, em dizer, ai, nossa, pobrezinho. A gente está acostumado a fazer as pessoas de vítimas, sendo que elas não são vítimas. Elas são
pacientes do médico dos médicos. Elas estão ali para ser curadas. A dor, ela existe para que o nome do Senhor seja exaltado. Só que enquanto nós ficarmos, ai, tadinha, está com depressão. Ah, tadinha, ela tem crise de ansiedade. Ah, gente, o nosso cenário não vai mudar. Enquanto nós ficarmos bajulando a dor, ela não vai sair. Porque, como eu falei no começo, é muito cômodo lidar com a dor, conviver com ela ali diariamente. Eu já sei que ela existe, eu só vou ignorar e está tudo bem. Na hora que doer um pouquinho mais, eu choro e amanhã está tudo certo. Mas o Senhor não quer que você vive de lágrimas em lágrimas. O Senhor quer a sua cura. O Senhor quer a restauração da sua vida. O Senhor quer que o poder saia dele e chegue até você. É isso que o Senhor espera. Às vezes a gente vive uma vida de falta de esperança, a gente vive uma vida de vazio, porque nós queremos. Basta se aproximar do Senhor, basta tocar ao manto dele e a cura chegará até nós. Mas para isso nós precisamos dar um passo de fé. Senhor, eu creio que o Senhor tem poder. Senhor, eu creio que eu serei curada. Senhor, eu creio que o Senhor irá curar. Hoje a gente estava orando antes de descer e eu com o coração muito acelerado. Orei com as meninas da dança e eu falei para elas, eu creio muito no poder da oração. Porque na hora que a Alana falou, Senhor, acalma o coração da Nath, meu coração acalmou. O poder do Senhor, ele é algo grandioso e poderoso. É algo que vai além da nossa imaginação. Nós não somos capazes de compreender. Mas nós precisamos crer. Abre pra gente Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Para ter fé, você não precisa entender como o processo vai acontecer. Para ter fé, você precisa apenas confiar. Para ter fé, você não precisa detalhar para o Senhor, Senhor, faz assim, assim, assado que vai dar certo. Não, Ele já sabe o que Ele tem que fazer. Você precisa dar a sua confiança. Senhor, eu confio. E aí o processo vai acontecer. Senhor, eu me coloco nessa posição de quem quer ser curada e a cura vai acontecer. Senhor, eu apresento diante de Ti as minhas dores, dores que ninguém conhece, mas o Senhor sabe que está aqui e eu preciso de cura. A gente tem que parar com essa mania de joga no meu peito que eu consigo, você não consegue. A gente veio de muitas mensagens falando, você consegue, sozinho você não vai conseguir. E eu estou aqui hoje para te dizer isso, você precisa do Senhor. E Ele vai ter a cura que em outros lugares você nunca vai encontrar. O Senhor, Ele nos dá muitas promessas de restauração. E apesar de tudo isso, a gente ainda continua incrédulos. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus que hoje o cenário irá mudar na vida de muitos aqui. Nós passaremos da incredulidade à confiança total no Senhor, de que Ele cura sim as doenças da alma. Em Mateus 11, 28 e 29, diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é uma promessa do Senhor de restauração, do descanso e da alma. O Senhor quer restaurar aquele que está cansado, aquele que acorda e dorme cansado. O Senhor quer restaurar. Ele quer reviver o seu sentimento, a sua alegria de viver, de acordar pela manhã, de trabalhar, de respirar o ar que Ele sopra nas suas narinas. O Senhor quer restaurar a sua alma aflita, abatida. O Senhor quer restaurar aqueles lugares onde as mãos humanas não alcançam, mas somente a dele consegue fazer a restauração total. Lucas 19:10 diz assim, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É uma promessa de restauração do relacionamento com Deus.
Se as suas dores te afastam do Senhor, hoje eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor quer restaurar o seu relacionamento com Ele. A sua dor não é maior do que o amor do Senhor pela sua vida. E Ele te quer perto e não longe. A partir do momento que nós decidimos ser curados, o Senhor vai restaurar a nossa intimidade com Ele. Nós iremos nos aproximar novamente do Senhor. A dor sai e dá espaço à alegria de estar diante de Deus novamente. Às vezes a gente enfrenta um cansaço nas batalhas espirituais, nas nossas condições dentro da igreja, nos nossos ministérios. Nós enfrentamos um cansaço até com o irmãozinho, coitado, que nem fez nada. Você não aguenta mais a cara desse irmão. Mas isso é o desgaste do nosso relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que você se aproxima de Deus, você entende o que é o amor. E você derrama esse amor sobre o outro. Eu preciso amar, porque o Senhor me amou. E Ele restaurou a minha vida, e agora eu vou ajudar outras vidas a serem restauradas. João 10:10 diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor quer restaurar a nossa plenitude de vida. O Senhor quer que você tenha uma vida plena, a vida abundante no Senhor. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos vida. E vida em abundância. Não é uma vida de sofrimento, não é uma vida de dor, uma vida que acaba na hora que você decide, porque a sua condição mental te levou a pensar no suicídio. Não. O Senhor quer restaurar a sua vida. E quer uma vida colorida, uma vida alegre, uma vida sem desgaste. Porque a dor, ela nos desgasta. A dor, ela nunca cansa, mas o Senhor tem para nós a restauração da plenitude de vida. Uma vida de descanso. Não é uma vida livre de dor, mas é uma vida mais leve. O seu fardo pesado não precisa ser carregado sozinho. Ele pode ser dividido com o Senhor. 1 Pedro 5:10 diz: o Deus de toda graça vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Depois de passar por todo o processo de restauração, você ainda será aperfeiçoado pelo Senhor. O processo não acaba na dor. A sua história não tem um ponto final na dor. Às vezes a gente sofre tanto e acredita, é o fim. Não é o fim. O Senhor tem coisas novas. A palavra falou que tudo se fez novo. Então a sua dor, ela não vai te acompanhar até o fim. Ela será algo novo na presença do Senhor. E ela se transformará em bênção na vida daqueles que te assistem. Ela se transformará em cura, porque você terá a capacidade de ajudar aquele que está sofrendo. O Senhor, Ele tem muitos meios de nos restaurar. Jó 8:22 diz: Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Se você sente falta dos dias em que você se alegrava profundamente no Senhor, eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor fará você rir de novo e dar gritos de alegria. O acordar não será mais um peso, mas será a alegria de viver mais um dia a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor fará você sorrir de novo das coisas que nem parecem mais ter graça. O Senhor fará você ver como a vida é preciosa. Nós precisamos tratar as nossas vidas como uma preciosidade, pois ela foi concedida diretamente das mãos do Senhor. Se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor nos ama. Nós cantamos e entoamos essa canção hoje. Ele me ama. Nós precisamos crer nisso.
Ele me ama e Ele não quer o meu sofrimento. Ele me ama e Ele quer a minha restauração. Ele me ama e Ele quer fazer a minha história uma história nova, assim como daquela mulher que simplesmente tocou no manto do Senhor. Ela reconheceu as suas dores, ela reconheceu as suas feridas, ela buscou por ajuda, talvez nos lugares errados, sim, mas os olhos daquela mulher brilharam para o Senhor, que é a esperança viva dos nossos dias. Nós precisamos passar por esse processo de cura, nós precisamos nos posicionar com fé e acreditar que sim, Jesus ainda cura. Sim, o Senhor vai curar a minha vida, vai mudar todo o cenário e a minha dor não acaba. A minha história não acaba aqui. Tem muito mais ainda para reconhecer. Hoje a mensagem foi um pouco mais curta, mas eu quero dividir com vocês o meu testemunho. Ai, hoje foi uma manhã de muitas lágrimas. Mas lágrimas de alegria. E quando eu vi o tema de setembro e o meu nomezinho lá, para trazer a mensagem, eu falei, Senhor, como é grande poder dividir com as pessoas aquilo que o Senhor fez na minha vida. Um dia, eu fui a pessoa que perdeu a esperança da vida. Eu fui a pessoa que falei, Senhor, se eu acabar com a minha dor hoje, acaba o sofrimento daqueles que estão me vendo. Eu acabo com o sofrimento das pessoas e do meu também. Eu sei que eu sou um fardo e eu sei que as coisas nunca irão mudar. E um dia, os meus olhos brilharam para o Senhor. E hoje, estar aqui e contar o que o Senhor faz das vidas das pessoas. Poder não somente trazer uma mensagem bíblica, mas a minha vivência pessoal para vocês. É vitorioso, porque eu tenho ousadia e autoridade para dizer que o Senhor Jesus, Ele restaura histórias. O sofrimento não é o fim. Eu sei que está doendo, mas o Senhor tem coisas novas para a sua vida. O amanhã é um novo dia. E o que hoje é dor, um dia você vai olhar e vai falar, Senhor, obrigada. E essa é a minha oração todos os dias. Eu levanto e eu falo, bom dia, Senhor, obrigada por me permitir viver mais este dia. A gente precisa acreditar que as dores da alma é real. A gente vê alguém sofrendo e esse é o papel da igreja. A igreja curada. Nós precisamos reconhecer primeiro que precisamos ser curados. Mas a igreja curada, ela vai ter a capacidade de alcançar as pessoas e olhar para elas com um olhar de compaixão. A igreja curada, ela vai conseguir estender a mão e parar de julgar, dizendo que, nossa, ansiedade e depressão é falta de Deus, porque não é. É algo sério, que precisa ser tratado, precisa ser cuidado. A medicina está aí. E não é pecado a gente buscar ajuda psicológica. Porque as pessoas acreditam que terapia, psicologia é para quem está louco. Não é. É para quem precisa tratar as doenças da mente. Se você tem uma mente fragilizada, não é errado você ir atrás de ajuda médica, clínica. Você precisa. O Senhor deu inteligência ao homem, ao ser humano, para que os recursos fossem utilizados. E dar um passo e entender, eu preciso de ajuda, então eu vou atrás de um psicólogo, é também entender que o poder do Senhor opera através da ciência. Então nós precisamos nos posicionar, não somente quanto feridos, mas precisamos nos posicionar quanto igreja. Se você veio aos cultos de terça e domingo, recebeu as mensagens e entendeu sobre o Setembro Amarelo, sobre as dores da alma, pessoas na Bíblia que sofreram, que hoje você possa entender o que ainda dói no seu coração. Às vezes a gente está tão acostumado a sofrer, a gente não está nem aí porque está doendo mais, deixa doer.
Mas para que a gente seja realmente esse lugar de acolhimento que nós falamos nos últimos cultos, nós precisamos ser curados primeiro. Nós precisamos nos posicionar diante do Senhor, falar: Deus, está doendo, eu sou fraco sim, eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. E um dia você vai olhar no fundo dos olhos de alguém e vai falar: você precisa de ajuda. Vai conversar, vai procurar alguém. E está tudo bem sentir, porque o sentir é humano. Mas o Senhor Jesus é a cura, é a restauração das histórias que parecem estar perdidas. Eu quero pedir para que vocês se coloquem de pé nesse momento.